Hoje, depois de um atendimento, eu resolvi parar um pouquinho e antes de ir para o próximo, eu tinha um tempo de mais ou menos 1 hora e eu decidi que eu ia ver algumas coisas antigas com relação aos jogos. E uma delas era um jogo chamado StarCraft. Já vinha numa semana ouvindo as músicas do jogo e eu falei, cara, tô vendo as músicas, mas deixa eu ver o jogo. Eu peguei, comecei a colocar lá alguns campeonatos para assistir, alguns trechos e tal. E eu lembrei de um conceito, que é basicamente o conceito do jogo, que era o macro e o micro. E eu pensei, caramba, que legal. Aí passou um tempo, fui vendo os vídeos, fui pensando nisso, eu peguei papel e escrevi algumas coisas que eu estava em mente com relação àquilo ali. Para você entender o contexto, StarCraft é um jogo de estratégia em tempo real, que a gente chama de RTS, onde ganha quem domina mais território e obviamente destrói o seu inimigo. Tem o modo campanha, que é uma história, e ela é muito bem contada, de modo geral. E você tem toda a evolução do StarCraft 1 para sua expansão, depois para o StarCraft 2, suas expansões e assim sucessivamente. Mas quando você vai para o campeonato, o jogo muda. Porque já não é mais uma campanha, você tem estratégias realmente para você poder vencer e ganha quem tem melhor mentalidade sobre o jogo. E aí entra o macro e o micro. O macro é você ter o plano de jogo, a visão geral. É administrar os recursos, a economia do jogo, ou seja, eu tenho uma base onde eu vou catar mais itens, mais recursos, mais dinheiro, entre aspas, e como eu vou fazer para conquistar outras bases antes do meu inimigo fazer isso. Então isso é o macro, é olhar o geral de quais são as unidades que eu estou construindo, como é que eu vou movimentá-las no sentido geral do meu jogo, ou seja, a importância, o impacto daquela unidade, quais são as áreas de terreno que eu estou tomando conta, o quanto eu estou sabendo administrar os meus recursos. Então é a visão geral de jogo. O que meu inimigo faz, o que ele não faz. E o micro, de maneira bem resumida, é sobre os pequenos eventos que acontecem no jogo. Ou seja, quando você entra em batalha com o seu oponente, batalha em tempo real, você tem que pensar rápido. Tem inimigo que, por exemplo, se ele tocar, ele explode e dá um dano de área. Dano de área é quando você, obviamente, toma um dano numa área maior, né? Não é um dano focado. E aí você tem que espalhar as suas unidades para não tomar tanto dano, tal, coisas nesse sentido, né? Você vai desenvolvendo ali. O micro ele é isso, são o gerenciamento dos pequenos eventos que acontecem no campo. E o macro é o que você tem em mente com relação a esse campo, o que você quer fazer dentro desse campo, dentro desse cenário. Quando a gente para pensar, e aí foi a minha reflexão, a nossa vida ela também é um macro e um micro. Eu tenho um macro com relação à minha carreira. Sou psicólogo, eu quero me desenvolver um pouco mais, quero ter mais dinheiro, quero ter mais cliente, quero ter outras fontes de renda e tal. Então tem um plano geral ali. Então tem áreas, mercados, nichos, áreas específicas que eu quero desenvolver. Áreas de conhecimento. E o que é o micro? Esse vídeo. É a leitura que eu faço. É o produto que eu compro. É o quanto eu me dedico em tempo para fazer aquela atividade. É como eu lido com a rotina que eu tenho. Só a título de curiosidade, são meia-noite e 10 e no meu macro eu não tenho tanto tempo ao longo do meu dia para poder fazer algumas atividades. Porque parte do meu dia eu estou com minha filha, a outra parte eu estou atendendo. E basicamente minha rotina de trabalho, pós-trabalho, ela só começa às 11 horas, 10 e meia, 11 horas. Então, a partir desse horário, 10 e meia, 11 horas da noite, é quando eu posso de fato sentar e produzir coisas para a internet. Produzir micros comportamentos para o meu cenário macro, para o meu cenário maior. Mas ao longo do dia eu também consigo ter esse microgerenciamento. E aí que entra. Como é que a gente está construindo o macro e o micro da nossa vida? Quando eu olhei isso no StarCraft, quando eu parei para pensar e lembrei dele, falei, caramba, há quanto tempo eu não pensava nisso? Porque muitas vezes, claro que no jogo é totalmente diferente, já não faria sentido esse tipo de exemplo, mas no jogo tem gente que foca tanto no macro que esquece do micro. Ou seja, a pessoa ela vai focando tanto em conquistar territórios, mas ela não gerencia algumas unidades que ela esquece de desenvolver o que ela precisa desenvolver para chegar onde ela quer. E aí quando vem o inimigo, ele está numa estratégia micro, ou seja, ele vem rápido, porque ele não está focando em ter mais economia, está focando em atacar rápido. Então ele vai fazendo unidade de ataque mais rápido e vence a partida, porque o outro jogador focou tanto no macro, na expansão de bases e tudo mais, que ele perde o controle do desenvolvimento. E muitas vezes a gente faz isso na nossa vida. A gente está tão focado lá no cenário maior, e muitas vezes cenário posterior, né, futuro, nas nossas projeções,
que a gente perde de vista o que está acontecendo no presente. Isso acontece quando você está no automatismo. Quando você para de olhar de fato o que você faz no seu dia a dia, que te direciona para onde você quer. Você está tão focado nas suas ideias que você esquece de olhar para os seus comportamentos. Você está tão focado em fazer tudo tão certinho, ter resultado, eficiência, que você esquece de gerenciar pequenas mudanças no seu dia a dia. Hoje eu falei para uma pessoa, ela trouxe uma dúvida num grupo, sobre a questão de se fazia sentido trabalhar de casa ou será melhor ir para um escritório, um coworking, alguma coisa nesse sentido. E eu falei para ele, olha, eu já atendi várias pessoas que tinham essa mesma dúvida. Pessoas do mercado digital, pessoas autônomas, tal, que elas ficam muito na dúvida de eu estou em casa, tem muitas distrações, eu não consigo focar, será que por isso eu não consigo enriquecer? E eu falei para essa pessoa específica e para os outros clientes coisas do tipo que é o não enriquecimento, ele não vem porque você está em casa. Enriquecer monetariamente não tem a ver diretamente com estar ou não em casa. Eu conheço pessoas que enriqueceram em casa com um único celular e pronto, isso a internet já nos prova. Eu conheço pessoas que enriqueceram indo para um trabalho, CLT, fazendo seus investimentos e coisas do tipo, e pessoas que alugaram um espaço, um coworking e tudo mais e enriqueceram. E aí tem toda essa situação. Por exemplo, eu não posso sair daqui e falar assim, eu não estou trabalhando direito em casa porque tem um monte de distração, então eu vou alugar uma sala que vai me custar R$ 2.000, e aqui eu estou jogando baixo o número, 2.000 por mês, e lá eu vou poder focar mais. Se eu tenho a condição de fazer isso, tudo bem, faça, crie o seu escritório, tenha o seu ambiente. Mas entenda que não é esse macro de vou conquistar mais salas, vou ter uma empresa física, vou ter um espaço concreto que fará com que você enriqueça. Se neste espaço o seu microgerenciamento não está legal, o momento de trabalho não está legal, o momento de foco não está bom, o momento ou os tipos de recursos e ferramentas que você está gerenciando não são boas para o seu desenvolvimento, se as estratégias adotadas e ações dentro da estratégia não estão coerentes, esse ponto da conjuntura entre o macro e o micro é o que faz a gente crescer. No exemplo do jogo, o cara que sabe jogar o cenário micro e o cenário macro, o modelo de jogo ideal ali, ele ganha muito mais fácil. O cara que está no meio da batalha, ele pensa rápido porque é tempo real, ele não tem que parar para pensar, ele não tem tempo para isso, né? Ele tem que fazer tudo rápido. Ele começa a espalhar suas unidades, ele faz uma emboscada, ele faz a leitura de para onde o outro jogador vai se direcionar, ou seja, qual é o tipo de jogo que ele está fazendo. Esse é o cara que ganha as partidas. E na nossa realidade, vida profissional, vida real, a gente consegue entender o que vai acontecer. Quais são as predições que eu posso desenvolver. Um exemplo besta. Minha filha tem menos de 2 anos e nessa faixa etária ela não precisa tanto da socialização. Ela precisa mais do sentimento de segurança. Então eu levo ela, brinco nos parquinhos quando tem menos crianças. Porque quando tem muita criança e criança mais velha, né, 4, 5, 6 anos, eles não têm esse cuidado com a criança menor. E tudo bem, faz parte do processo. Ninguém está sempre 100% atento. E ali eu falo, não, esse parquinho não está legal, vou levar para um parquinho mais tranquilo. Onde ela pode desenvolver autonomia, resiliência, coragem, proatividade e inúmeras outras habilidades. São micro ações dentro de um plano maior do que eu quero para minha filha no sentido de desenvolvimento dela. A mesma coisa na nossa carreira, mesma coisa na nossa vida amorosa. Como é que as minhas ações diárias estão me levando para o meu objetivo? Como é que os comportamentos que eu tenho me direcionam para a minha realização de vida, para o meu propósito? Quando a gente tira um tempo para entender isso, que eu tenho que ter um cenário macro e eu tenho que ter uma conjuntura com esse cenário micro, a vida começa a fluir muito mais fácil. Não é um ou outro, é a junção dos dois. É alinhar a visão de jogo maior com as pequenas ações e eventos que você está gerenciando no dia a dia. Quando você consegue fazer esse alinhamento, a vida flui, a vida se desenvolve. Aqui, por exemplo, nesse vídeo, eu poderia pensar, vou gravar primeiro um vídeo mais curto no TikTok, depois eu gravo para o YouTube. E eu percebi que estava gerenciando muita coisa pequena e boba. E eu falei, vou gravar só um. E eu posto onde eu consigo ter mais foco, onde me direciona para onde eu quero, com mais vontade. YouTube, por exemplo.
Então eu gravo esse vídeo, posto no YouTube. Acabou. Eu não preciso ficar repostando em milhares de lugares ao mesmo tempo. Como alguns marqueteiros falam. Ah, você tem que estar em todas as redes. Não. Foque na rede que faz sentido para você. Foque na rede que faz sentido para aquilo que você deseja construir. E é isso que a gente tem que fazer. Focar os nossos micros eventos, microações para o cenário maior que nós temos em mente. E não o oposto.